Bom dia! Hoje o cenário é outro. Hoje tem muitas plantas ao meu redor, passarinhos cantando. E hoje o tema, nosso 18º dia do desafio de 21 dias, com 21 live, falando sobre procrastinação. E eu nem vou comentar a quantidade de pessoas que ficaram pelo caminho, mas faz parte. E aí eu já vou começar falando de um versículo da Bíblia que diz justamente isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Imagina quantas pessoas estão desistindo das suas vidas porque estão sempre culpando alguém porque não está avançando. Então, avançar é dizer não para muitas situações. E o tema hoje justamente é esse. O não de hoje é o sim de amanhã. E é o sim para você. O não de hoje é olhar para mim e apenas para mim e dizer assim, o que eu consigo fazer amanhã de melhor. E as pessoas que têm dificuldade em dizer não, existem alguns traços que têm mais dificuldade de dizer não. São as pessoas que têm muito medo de ficarem sozinhas e de serem reprovadas por alguém. E estão sempre tentando provar algo para alguém. E hoje aqui tá frio, tá, minha gente? Está frio, porque hoje eu não estou no meu quartinho. Então, saber dizer não para o outro é eu perder o medo do abandono, é perder o medo de estar só e entender que quando eu digo não para o outro, eu estou automaticamente trazendo sim para a minha vida. E eu sou a rainha de ter medo, né? Tinha medo de dizer não. E por medo de dizer não, acontece abuso moral, sexual e emocional. Por medo de dizer não, aquela mulher ou aquele homem vive sendo humilhado pelos seus parentes, pela sua família, porque tem medo de perder aquele seu lugar que está cativo. Por medo de dizer não, aceitamos qualquer tipo de emprego só pela condição de ter que sustentar ou cuidar de alguém. Por medo de dizer não, deixamos de conseguir conquistar objetivos grandiosos. O não nos limita, mas também nos dá clareza. Eu conheço muitas pessoas, além de mim, claro, que têm muita dificuldade em dizer não. E geralmente essas pessoas, e aí eu estou falando de mim lá atrás no passado, tem tanto medo de dizer não que tem medo de perder as pessoas, tem medo de perder os irmãos, tem medo de perder o pai, a admiração do pai, o respeito. E o não tem a ver com perder o respeito. Hoje eu uso um termo muito interessante para mim e para os meus clientes. Quando eu uso agenda, eu estou trabalhando com respeito a mim, somente a mim. A agenda ela é pessoal, né? Então, usar a agenda é olhar e dizer assim, eu tenho isso hoje para fazer no meu dia. Então, quando eu deixo de fazer algo para mim, porque eu coloquei na minha agenda,
eu estou deixando de me respeitar e de cuidar de mim. De repente, lá na minha agenda, tem algo simples, algo básico, que é fazer uma caminhada ou fazer uma ligação para resolver qualquer tipo de desafio que você tenha com a empresa, com o cartão de crédito, com a tua conta de energia, com a tua conta de água que veio errada, com qualquer outra coisa que se refira a você. E é por isso que você tem uma agenda e ela é pessoal. E quando eu deixo de fazer algo para mim, eu estou desrespeitando a minha agenda, eu estou descumprindo com aquele compromisso que eu quis ter comigo naquele dia, naquele momento. Então, saber dizer não para o outro é dizer sim para você. Quando eu aprendi a dizer não, eu entendi que eu não ia perder ninguém, mas que eu ia ver muitas caras feias para o meu lado. Mas, né, tem uma frase que diz que cara feia, para mim, é fome. Tá com fome? Vá comer, querido. Então, as pessoas que elas têm dificuldade em dizer não, na maioria das vezes, é por medo de perder algo ou alguém. Eu vou estar sempre batendo nessa tecla, porque por ter medo de dizer não, eu vivi muitas vezes pelo outro e esqueci de mim. E nesses 21 dias, dizer não para dormir mais um pouco, dizer não para o medo de perder a hora, dizer não para ter que estar aqui 5h03 da manhã, dizer não para assistir outras coisas que eu costumava assistir, para fazer conteúdo gratuito de 21 dias, dizer não para um monte de coisa e um monte de pessoas. E dizer não até muitas vezes para mim, que tive muitas vezes medo de me expor nas redes sociais, mas como eu venho fazendo no meu Instagram, quem vem acompanhando o meu manifesto teve 6 postagens, então ele não é à toa, ele veio com um propósito para que eu me comprometa mais ainda comigo de fazer até dar certo. E é nessa jornada que eu estou andando. E como estamos no 18º dia, né? Faltam apenas 3 dias. Quantas pessoas estão dizendo não para si mesmo, para ter que assistir uma live lá chata de uma menina que está falando: ah, você tem dificuldade de dizer não, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Cada um tem a vida que merece. E saber dizer não para muitas situações é ter autorresponsabilidade e olhar para você e dizer assim: eu mereço algo melhor. Eu mereço ter plenitude. Eu mereço não ouvir mais uma vez, mais um dia, que eu estou sendo ingrata. E ouvir que eu estou sendo ingrata hoje é até libertador. Porque por querer agradar todo mundo, eu esqueci de mim e esqueci da minha essência. Eu esqueci de mim muitas vezes para fazer pelo outro. Eu deixei de fazer por mim para fazer pelo outro. E hoje, depois de aprender a respeitar a minha agenda, muitas vezes eu recebo algumas ligações, algumas mensagens, e aí a primeira coisa que eu faço é consultar a minha agenda. E olhar para a minha agenda hoje e respeitar ela e atender ela é saber o que eu quero, olha que coisa mais linda, o que eu quero fazer naquele meu dia e o que eu não quero fazer naquele dia. E ponto. E tá tudo bem e tá tudo certo. É muito bom, mas é muito bom saber dizer não. E quando eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim. Então, virar essa chave
é muitas vezes de ter que dizer sim para mim, eu estou dizendo não para um monte de gente. E dizer não para muitas pessoas é estar aberta a ser desaprovada por muita gente, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pelas pessoas que estão mais perto de mim. E é muito bom saber dizer não hoje. Por medo de dizer não, eu tive medo de ser reprovada. E, por medo de dizer não, eu acabei aceitando algumas situações, como parcerias que vieram para me sugar, parcerias que queriam colocar outras parcerias. Então, saber dizer não é estar no controle da minha vida, não é do outro. E saber o que eu quero aceitar naquele momento e aquilo que eu não quero aceitar. Saber dizer não é avançar para a não procrastinação. Porque faz uma conta simples comigo hoje. Quando eu estou dizendo não para mim, eu estou dizendo sim para o outro. E quando eu digo sim para o outro, eu digo não para mim. Fechou a conta? Ok. Quando eu digo não para mim, eu estou deixando de avançar na vida, eu estou deixando de fazer por mim, eu estou deixando de trabalhar para mim, eu estou deixando de viver o meu sonho e a minha missão e meu propósito de vida. E quando eu digo não para mim, tem alguém que está sendo beneficiado. Tem sempre alguém que está sendo beneficiado ou está sendo culpado. Vou usar esse termo da culpa. Porque eu tenho alguns clientes que dizem que estão doentes, estão tendo a vida que não é a vida satisfatória para eles, por causa do pai. Porque o pai era alcoólatra, porque o pai abusou sexualmente de uma pessoa e ela viu, e ela acabou adoecendo emocionalmente, e ela olha para a vida e diz assim: eu não consigo ir mais, eu não consigo ir mais, eu tenho medo de ir mais, e continua na casa dos pais, e continua culpando os pais, e culpa a mãe porque a mãe não deixou o pai, e culpa todo mundo. E essa pessoa esqueceu de olhar para ela e dizer assim: eu mereço ter uma vida boa, eu mereço a abundância, eu mereço a prosperidade. E quando eu fico ali chorando, reclamando, questionando, lamuriando e colocando a culpa em alguém, eu estou dizendo não para a minha vida. E eu também estou deixando de sonhar. Eu estou deixando de avançar, porque eu tenho tanto medo que dê errado. É melhor ficar aqui, não, eu não vou sair daqui não, dói mudar, dói avançar, dói assumir responsabilidade, dói ser adulto, dói ter que pagar as contas todos os dias, dói saber que vai chegar boleto e que eu tenho que pagar, não, deixa eu aqui, ai, tá tão bom aqui, eu sou a rainha da procrastinação. E eu ouvi isso quando eu iniciei esse desafio de 21 dias, de pessoas que dizem assim: eu sou a rainha da procrastinação. Porque eu tenho tanto medo, a fala dessa pessoa é: eu tenho tanto medo de avançar na vida que eu não tenho coragem de assumir a minha responsabilidade. Eita, doeu. Por isso que eu chamei hoje o meu leão. Gostaram do meu leão? Porque o meu leão, ele é meu arquétipo de poder, tá? Eu descobri isso recentemente. Então, eu estou sempre convidando o meu leão para estar comigo. Então, quando eu não digo não para os outros, eu estou aceitando qualquer coisa, eu estou fazendo qualquer coisa e eu estou sempre culpando alguém. E Deus ele não quer ninguém sofrendo. A Bíblia diz
que no mundo tereis aflições. Ok, vamos estar sempre em desafios. Por quê? Tem os nem da vida. Nem todo mundo vai avançar como você. Nem todo mundo vai pagar o preço como você. Nem todo mundo vai querer sair da zona de conforto. Nem todo mundo vai querer estar aqui, ó, 5 horas da manhã, 5h18, o sol começou a abrir, começou a aparecer, e os passarinhos estão cantando. Mas nem todo mundo vai querer estar aqui às 5 da manhã, no frio das alturas, fazendo live sobre procrastinação. Porque dói mudar, dói assumir compromisso, dói ter agenda, dói ser adulto. E dói entender que eu ou você temos algo e algum legado para deixar nessa terra. Então, assumir esse compromisso de 21 dias é assumir que eu estou no controle e que eu vou fazer a live na hora que eu, assim, achar melhor. E eu venho seguindo várias pessoas que fazem lives de 5 da manhã. E quem quer mudar não vai negociar com o horário. Quem quer mudar não vai negociar porque é 5 da manhã. E se você quer dormir mais um pouco, tá tudo bem, assiste a live deitado. Depois dorme novamente. Mas se você não quer mudar, nem tenha o trabalho de acordar e ligar e ouvir o que essa menina aqui está falando e depois dizer assim, talvez eu mude. E aí meu esposo, ele ouviu uma piada há muito tempo atrás, quando ele estava na aeronáutica, de uns baianos, dizendo o seguinte, estava lá o baiano na rede, e ele olhou para a mãe e fez assim, mãe, tem soro antiofídico aí? E a mãe olhou para ele e fez, por que, meu filho? Porque, mãe, tá vindo uma cobra me morder. Então, assim, o procrastinador, ele é essa pessoa. E não estou dizendo que o baiano é preguiçoso. Eu estou dizendo que todo mundo, todo traço de caráter, todo perfil comportamental tem uma tendência a procrastinar. Uns mais do que os outros. Tem uma tendência a sofrer mais, tem uma tendência a culpar o outro mais. Tem uma tendência a dizer assim, eu não quero assumir hoje o compromisso porque eu estou com medo. Tem sempre um traço que vai questionar mais. Mas quando eu olho para mim e digo assim, caramba, tá vindo uma cobra ali me morder, ainda estou procurando o soro antiofídico, ou seja, eu estou esperando que ela me morda para eu poder agir. E Paulo Vieira fala muito que as pessoas elas mudam ou pelo amor ou pela dor. E existe um terceiro fator para que a pessoa mude, constrangimento. Eita, bateu mais ainda. E o constrangimento é quando você está passando vergonha, mas tem gente que ainda não muda pelo constrangimento. Precisa passar pela humilhação, ser humilhado pela sociedade, pelo mundo, por todo mundo para poder mudar. E são aquelas pessoas que aceitam a depressão, são aquelas pessoas que aceitam o avanço da depressão. E eu nem vou falar de doença porque essa live não é sobre doença. São aquelas pessoas que estão procrastinando o seu futuro, de avançar um pouquinho. É um degrau, é 1% todo dia. E saber dizer não é avançar 1% na direção daquilo que você quer. Saber dizer não é olhar para aquele dia e dizer assim, hoje eu estou a fim de cuidar de mim. Hoje eu não quero fazer nada pelo outro. Hoje eu vou fazer por mim. Então eu vou escolher um dia na minha agenda que eu cuide de mim. Até porque isso não é procrastinação, isso é amor próprio. Mas tem pessoas que escolhem 7 dias da semana para cuidar de si. Esquecem de avançar um degrau a mais. Tem pessoas que olham para a TV
ou olham para uma Netflix, e eu não tenho nada contra a Netflix, e olham para um vídeo no YouTube e olham para um programa e dizem assim, amanhã eu faço. E aí está deixando de agir hoje na direção do que quer, porque é mais confortável ficar ali sentado com uma pipoca ou chupando gelo, olhando a vida passar. E aí, como a gente sabe, né, vocês devem saber, existem vários perfis de pessoas que vê a vida passar e fica só lá olhando na tela da TV e não faz nada. Existe outro perfil de pessoa que vê a vida passar e agarra ali nos 5%, nos 10% e segue e muda alguma coisa. E existem pessoas que não estão prontos para ver a vida passar e não fazer nada da vida. E aí são aqueles que avançam de 80% a 90%. E não estou dizendo que não vai ter dificuldade, vai ter. Mas usa a dificuldade como uma motivação diária. E aí eu volto àquelas perguntas que eu sempre faço, que eu fiz no início das lives. Por que será que um mendigo vira mendigo? Eu me pergunto muitas vezes. Por que será que uma pessoa chega à velhice e mora sozinha e você não vê ninguém visitando essa pessoa? Decisão. Por que será que uma pessoa tem tanto sucesso, mas está sozinho? E por que será que tem tanta gente que tem sucesso e tem pessoas ao seu redor? Aquela pessoa, muitas vezes, ela soube dizer não para o outro e disse sim para si. E aquela pessoa que nunca soube dizer não, ela disse tanto não para ela, que lá na frente muita gente disse assim, fulano é muito besta, fulano é muito bobo. Por isso que ela está sozinha. E tem alguém abrindo a janela. E que não nos falte café. Olha, eu ganhei café. Quentinho. Porque tá frio. Então, o não, ele vem acompanhado de muitos sims no futuro. O não é muito bom dizer não. Vocês não têm noção de como é bom dizer não. E sair da zona de conforto. É mudar 1%, é fazer coisa diferente todo dia, coisa que você não está acostumado a fazer, coisa que você não tem o hábito de fazer todos os dias. É dizer não para o outro e dizer sim para você. É dizer não para alguns hábitos, alguns maus costumes que você costuma ter todos os dias e dizer sim para você. É olhar para você e dizer assim, caramba, eu mereço mais. Poxa, por que não? Por que eu não posso mais? Imagina, estamos no 18º dia. Quantas pessoas ficaram para trás? Quantas pessoas deixaram de realizar algumas ferramentas diárias? Que é 1%, é uma frecha numa porta, uma brecha pequena numa porta, para que eu avance e para que eu mude. Mas, por medo de assumir o compromisso de assistir 21 lives, eu disse não para mim e disse sim para a minha procrastinação. E minha gente, como eu recebi mensagem de procrastinadores. E eu recebi mensagem de pessoas dizendo assim, eu não consigo assumir esse compromisso. Eu sei que eu vou falhar, então eu nem vou tentar. E aí são as pessoas que estão morrendo, ficando frustrados com a vida que está levando. São pessoas que muitas vezes precisam apenas de um estalo, um detalhe, 1%, um empurrão para poder avançar na vida. Mas por medo de assumir o compromisso, não assumem o compromisso consigo próprio.
Porque estar aqui 21 a live é assumir um compromisso com você, é fazer algo diferente, é mudar 1%. Quem entra em um desafio de dieta, 15 dias intenso, vai sentir diferença no corpo. Quem entra em um desafio de 30 dias, de 15 dias, de 20 dias em atividade física, vai sentir diferença no corpo. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém avisou que você não ia sentir dor, tá? Até porque você vai sentir dor. Quem inicia um pilates, quem inicia qualquer tipo de atividade física, esse é o primeiro mini ciclo, é 21 dias. E quando você vence os 21 dias, se torna hábito. Eu participei de um desafio de 15 dias de atividade física junto com alimentação. E assim, para mim, a questão da alimentação já é tranquilo, mas assumi o compromisso de todos os dias postar café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, lanche, enfim, tudo que você comesse, tudo que você estivesse fazendo e um treino, pelo menos um treino no dia. E quando terminou o desafio, eu já estava tão acostumada que eu já estava tirando foto do meu prato. O hábito. E olha que foram 15 dias, tá? Ainda faltaram 6 dias para completar o primeiro ciclo. Mas quando eu me abro para a mudança, eu digo não para a minha filha que fez o brigadeiro na semana do desafio. Eu digo não para o meu marido que foi comprar coxinha. Eu digo não para bolo de aniversário da sobrinha. Eu ainda comi um pedacinho porque eu disse assim, também é demais, né? Mas eu digo não para muita coisa que eu quero fazer e naquele momento eu assumi um compromisso. E aí são os sabotadores, as pessoas que vão estar sempre testando você. E não tem preço quando você diz assim, não, eu estou de dieta, eu estou num desafio. E aí a minha filha olhou para mim e fez, nossa mãe, como você está focada, que lindo. Então assim, eu comecei num desafio de tirar o açúcar, há muito tempo atrás. Passei um período e tirar o açúcar do café, tirar o açúcar do suco, evitar o açúcar em si. Até porque muitos alimentos se tornam açúcar no nosso organismo, então não precisa de açúcar. E aí eu passei um período, a questão do desmame, diminuindo o açúcar até tirar. Ok, tirei. Só que aí você visita outras casas, aí você vai tomar o café, já tem açúcar. Você vai tomar o café, já tem açúcar, aí você toma açúcar. E o açúcar é gostoso, ele sacia. E existe uma pesquisa que fala que o açúcar, ele vicia mais do que a cocaína. Minha gente, é muito interessante quando eu vi essa pesquisa. E eu fiquei assim, de boca aberta, porque ele é um vício. E quando eu não consigo dizer não para o açúcar, eu estou dizendo sim para o futuro de uma doença que pode vir para o meu corpo. E o excesso de açúcar, ele realmente vai viciar. E geralmente esse vício ele vem lá da nossa infância. Quando você terminou de almoçar, quando você terminou de jantar, quando você queria um lanche, vinha o quê? Um açúcar. Uma pipoca doce, um biscoito doce, alguma coisa doce para saciar você. E as pessoas que são mais carentes emocionalmente, elas se saciam com o açúcar. Os oraizinhos, tem outros perfis também, não vou falar do oralzinho. Ele adora um açúcar, para ele é conforto. E o açúcar ele dá saciedade, satisfação. Então, eu comecei no desafio de tirar o açúcar. Passei um período, consegui tirar. E aí você visita uma casa, visita outra, e aí depois você começa a voltar o açúcar. Não, vou botar só um pouquinho, só um pouquinho. Daqui a pouco eu parei, olhei, eu disse, não, eu já estou no açúcar de novo, eu vou tirar o açúcar. E aí eu fui desmamando, diminuindo novamente a quantidade de açúcar. E aí hoje, quando minha filha vai colocar um café para mim, ela faz assim, ela nem me pergunta mais.
Porque antes ela estava perguntando: mãe, coloca um pouquinho de açúcar, e ela colocava uma pontinha. E eu disse: agora não. Se mamãe pedir, você já sabe que não é para colocar. E aí ela: tá bom, mãe, então sem açúcar de novo. Mas eu não estou dizendo que eu vou parar de tomar café na casa dos meus amigos que tiver açúcar, tá? Eu vou continuar tomando café. Mas na minha casa, no meu hábito, o meu sim para mim é o não para o açúcar. Hoje. E não é porque eu tenho medo de ficar doente. Até porque adoecer, ela é uma decisão. É porque ele não faz bem para o organismo. O açúcar tem as suas finalidades. Mas nos alimentos eu já consigo açúcar suficiente para o meu corpo. E assim eu também comecei a fazer com o sal. Então tudo é hábito. Tudo é, quando eu coloco o hábito, eu estou dizendo sim para mim e não para muitas coisas que o futuro me reserva. E novamente, eu não estou falando de doença. O sal já tem suficiente nos alimentos também. Alimentos industrializados, que o tempo todo está entrando na minha casa, né? Já é o mínimo mesmo. Mas o queijo entra na minha casa semanalmente. Então, já tem sal no queijo. Que mais? Alguns alimentos que já tem o sódio, né? Nele já entra na minha alimentação. A manteiga também já tem o sal. Que mais? Vamos pensar. Não vem muita coisa hoje à cabeça. A bolacha já tem o sal. Um bolo que eu decida comprar já vem com sal. Até porque o fermento ele também tem sal. Então já tem o sal suficiente. Então eu comecei a me habituar a cozinhar zero sal. E aí hoje eu ainda não abro mão de uma charque, pelo cheiro que a charque tem e que deixa no feijão. Mas é hábito. E alguns hábitos vão fazer mal no futuro. Então, se eu quero ter uma alimentação melhor, eu vou me abster hoje, vou me habituar hoje, para que amanhã eu tenha mais ainda saúde. Porque eu decido o que entra na minha boca. E isso é saber dizer não. Então, calabresa já entra raramente na minha casa. Eu compro salsichinha também, raramente já entra na minha casa. E muitas vezes eu compro porque eu olho e digo assim, é uma comida diferente, é um industrializado diferente. O pão já não entra na minha casa, entra uma vez a cada 2, 3 meses. Então, alimentos que já não fazem parte da minha rotina entram esporadicamente na minha casa. Então, o ser saudável, a decisão de mudar é dizer não. Não, 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 não. Não quero, não estou afim, não vou fazer. E é libertador usar o não quero, não estou afim, não vou fazer. Eu me amo, eu me respeito, eu me aceito, eu me permito. E quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Então, esse tema, ele tinha que vir nessa live de procrastinação. E à tarde eu também vou falar um pouco do não. As doenças que eu gerencio dentro de mim por causa dos não que eu não consigo dar. Porém, cuidado com o excesso de não. Eu falei das mulheres super maravilha, super poderosas, né? Que são aquelas mulheres que têm um sargento dentro de si. E aí nada contra o sargento, mas é o termo para conectar as pessoas. E falei sobre os homens também, que são turrões e que dizem não o tempo todo. Nem sempre o não, ele vai ser saudável, mas quando o não, ele está deixando de me favorecer para favorecer alguém,
ali eu estou procrastinando a minha vida. Eu digo não para mim, digo não para minha filha para assistir um programa na Netflix. Então quem está perdendo sou eu. E aí tem dias que ela faz assim, mãe, nem uma sessãozinha, mãe. Nenhuma série, mãe, de 20 minutos. A gente está assistindo um programa de 20 minutos. E aí ela faz, mãe, é 20 minutos só. Não, eu tô cansada, eu tô com sono e eu mando em mim. Tá bom. Então, assim, o não, muitas vezes, para mim, assistir, vem o sim para uma meditação, vem o sim para eu hidratar minha pele, vem o sim para eu deitar mais cedo, vem o sim para eu fazer qualquer outra coisa para mim, por mim e não só pelo outro. Ontem eu falei que íamos ter lives com passarinhos. Não sei se vocês lembram. Estão ouvindo? Então, assim, aqui tem uma gaiola enorme, cheia de passarinhos, de periquitos. Fora os da rua, né? Porque, olha, o ambiente que eu estou hoje é assim. Tem muitas plantas ao redor. Então, eu disse não hoje para ficar na minha casa e decidi dizer sim para visitar a minha sogra. Depois de mais de um mês que a gente veio aqui, eu decidi dizer sim. Por quê? Porque minhas filhas só têm 2 avós. Então, eu faço questão que elas tenham o convívio e que elas venham. Não é para morar, não é para passar um mês, não é para passar um ano. Se for preciso, tá tudo bem e vai ficar. Mas se não for preciso, a gente vem, passa 2 dias, 1 dia e meio, vai embora. E aí vem de novo. E aí, diante dessa situação de pandemia, a gente teve que dizer não para muitas vezes para minha sogra. Porque ela é uma situação de risco. E aí eu disse a ela assim, fique tranquila, tenha calma, tudo vai passar, até o coronavírus vai passar. É melhor a senhora ver a gente agora, numa situação de risco, assim que começou, ou a senhora espera mais um pouquinho para a gente poder visitar a senhora com segurança. Então, assim, nem sempre a gente tem que fazer tudo o que o outro quer. Nem sempre eu posso também fazer tudo o que eu quero. E isso é dizer não. Dizer não para o que as pessoas querem e esperam de mim. E quantas pessoas esperam que eu faça isso, eu faça aquilo, que eu seja bem-sucedido. Quantas pessoas, e até os nossos pais, né? Minha filha estava participando de um grupo essa semana passada, de uma live lá, de um cara falando sobre propósito, a questão de estudo, essa questão muito mais de vestibular, né? E muitos adolescentes perdidos, sem saber o que fazer, porque os pais colocam toda a frustração deles nos filhos. E os filhos estão entrando nas faculdades, nos vestibulares da vida, nos empregos, não por causa deles, por causa dos pais. Porque os pais querem que os filhos sejam aquilo, naquele momento e naquela hora. E ali o pai não está respeitando o que o filho quer para a vida. Eu, por exemplo, fugi muito da área de educação. Acabei caindo, eu digo que foi por acidente, na área de educação, mas eu vi muito isso. Né? Eu vi muito os pais dizendo, eu quero que o meu filho faça tal coisa. E você já perguntou o que o seu filho quer fazer da vida? Não, meu filho não tem direito não, ele tem que fazer o que eu quero. E aí quando o filho cresce, desenvolve, acaba ficando frustrado. E aí é onde vem as culpas. Eu hoje não tenho a vida que eu quero porque o meu pai, a minha mãe, não deixou eu fazer aquela faculdade que eu queria. Aí eu volto e digo assim, querido,
o que uma mulher de 83 anos foi fazer em uma faculdade, fazer direito e ainda passou na prova da OAB. O que será que ela foi fazer? Será que porque ela foi castrada de estudar e ela decidiu aos 83 anos, de repente foi o marido que não deixou ela estudar para criar os filhos? De repente foi o tempo que ela não teve, ou a condição financeira de ter que sustentar todo mundo e esquecer dela? Então o não que você usa hoje para você pode ser o sim de amanhã. Cuidado com os nãos que você está dando para você hoje. Cuidado com as oportunidades que você está deixando passar hoje na tua vida. E amanhã você vai estar se arrependendo. Então, eu aos 38 anos, 37, iniciei uma jornada de mudar de profissão. E eu mudei. E o mundo mudou porque eu mudei. O mundo continua o mesmo. Mas eu vejo o mundo muito mais colorido. Aqui é claro que ele está bem colorido, né? Todo mundo está vendo aqui. Muito verde, muito passarinho, muitas flores. E tem ali um cacho de rosas lindos. É muitas flores. Porém, foi possível, aos 38 anos, eu hoje criar o meu manifesto e dizer assim: eu vou fazer até dar certo. Não é apenas para mim, mas para a jornada que eu construí e para as pessoas que confiam no meu trabalho. E ouvir ser vítima de muitas chacotas, de amigos, de parentes, de pessoas próximas. Hoje eu paro e digo assim: valeu a pena eu ter dito não e eu ter me afastado de muitas pessoas que olhavam e diziam assim para mim. Eu ouvi muito essa frase: você agora é coach, você agora consegue fazer tudo, você consegue agora mudar todo mundo e eu tenho até medo de estar perto de você para você não me persuadir. Interessante, fale mais. Então, graças a Deus que eu decidi não ser apenas só coach, ser analista corporal, comportamental, hoje estudar e entender das doenças psicossomáticas, porque primeiro eu mudo a mim, primeiro eu curo a mim, primeiro eu modifico a minha vida. E as pessoas que vêm ao meu redor, que se permitem, que estão abertas à mudança, vão mudar 1%, 1 grau. Então, para quem acompanha apenas a live, mas não está no grupo do WhatsApp, se pergunte hoje para quem você está dizendo não, se é para você ou se é para a vida. Se você está dizendo não para você, você está dizendo sim para algo ou alguém. Quem é essa pessoa que você está culpando por não ter avançado mais na vida? Procura que você vai achar: mas eu moro sozinha, eu não tenho filho, não tenho marido, eu não tenho nada nem ninguém. Não tenho nada nem ninguém. Mas tem alguém que você culpa por você não ter avançado mais na vida. Quando nós assumimos realmente e pagamos o preço da autorresponsabilidade, se torna pequeno a influência do outro sobre mim. Se torna pequeno o que o outro acha de mim. Se torna pequeno o que o outro espera de mim. E isso é saber dizer não. Dizer não para o outro e dizer sim para o meu sonho. Aquilo que eu quero fazer pelo resto da minha vida. E ontem eu estava conversando justamente com a minha filha sobre isso. Eu disse: eu vou comprar uma ilha. Eu quero que vocês vão viver a vida de vocês, fazer a vida de vocês, eu vou comprar uma ilha. Eu vou viver igual um índio na ilha. Não precisa de roupa, não preciso passar roupa. E a minha filha começou a rir. Então, assim, conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, construir aquilo que eu considero hoje como um futuro saudável, como uma vida saudável,
Independente de quem esteja do meu lado, eu já sei para onde eu quero ir. Eu já sei o caminho que eu quero trilhar. Eu não sei o outro, mas não importa para mim. E não importa o que estão pensando de mim, ou o que estão falando de mim. Ah, é porque agora ela criou um desafio de 21 dias e ela quer que todo mundo faça o desafio. Não, querido, fica tranquilo. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem os passarinhos que merece. E se você não tem passarinhos, então vá procurar um ambiente que tenha passarinhos para cantar para você. Escuta a voz do teu interior e entenda. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo de plantar e tempo de colher. Se eu não estou plantando, eu não vou colher nada. Cuidado para você não abandonar o que você já plantou. Eu plantei a vida toda uma carreira acadêmica. Busque algo que você consiga fazer e usar para que você não coloque tanta energia e fique frustrada hoje. Vá devagar, gradativamente. 1% todo dia. 1% todo dia. É somente isso. 1% todo dia. Perdoar, agradecer e subir um degrau cada dia. Um degrau. E ninguém está pedindo mais de um degrau. E a vida não vai deixar você subir 5 degraus de uma vez. Você vai subir um degrau a cada dia. A dificuldade das pessoas é querer subir 10 de uma vez. Pegar a perna e esticar para o outro lado. Constância. É manter constância naquilo que você quer fazer. Dá uma passadinha lá no meu manifesto e comenta cada um. Tem 6 postagens, 6. Porque eu sou oral, eu posso, eu me permito, eu me amo. Então, analisem hoje o sim de vocês, o não de vocês, se você está avançando, se você está crescendo ou se você está diminuindo. Se você não está avançando, você está regredindo. Se você não está vivendo, você está sobrevivendo. E aí tem uma amiga que diz isso: se você não está vivendo, você está sobrevivendo. Você está vivendo, você está morrendo. Então, cuidado hoje, cuida do teu dia hoje. Olha para a tua agenda, vê quais são as tuas prioridades do dia. Anota para quem você está dizendo sim e os nãos que você está deixando de dar para você. É preciso dar uma de mosca surda, sabe? Ouvido de mercador. Entra no ouvido, vira a cabeça, cai pelo outro. E aí você começa a se ouvir mais. Ouvir o que está dentro de você. Ver o teu pensamento, o que você está pensando todos os dias e vai gerar um sentimento. Se o sentimento é de vazio, entenda aonde está vindo esse vazio, de onde está vindo. Façam perguntas todos os dias para vocês. E a principal é: o que eu posso fazer por mim hoje para que eu suba mais um degrau? Com certeza, se você for honesto com você, você vai conseguir fazer sim perguntas e responder. Para cada pergunta, existem 5 respostas. No mínimo, se você não achar as 5 respostas, é porque você está fazendo pelo outro e está esquecendo de fazer por você. Tá bom? Beijo e até amanhã, live com os passarinhos e com esse sol que está aparecendo. Está bem um pouco nublado, mas olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Então, o dia raiou. Seja bem-vindo.